2 Timóteo capítulo 3, versículo 14, amém, meus queridos irmãos? Diz assim a santa e poderosa palavra do Senhor: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, de quem o tens aprendido. Eu gostaria de pregar aqui esta noite sobre o seguinte título: Perseverando na doutrina, a importância dos credos e confissões. Meus amados irmãos, nós lemos aqui uma palavra, é uma carta direcionada a um discípulo, a um obreiro, a um jovem pastor chamado Timóteo. Quando Paulo escreve para ele dá aqui um mandamento, uma ordem, uma exortação para que Timóteo ele persevere na doutrina. O versículo de número 10 diz: Tu tens seguido a minha doutrina, e também o modo de viver, intenção, e aí as qualidades também do apóstolo. E no versículo 14, ele reafirma: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Um pouquinho antes, ele fala de perseguições, sabendo, meus amados irmãos, que essa palavra, ela é para um jovem pastor, para um obreiro, mas esta palavra, ela serve para toda a igreja. Os irmãos conhecem que no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2 e versículo de número 42, diz lá que a igreja, ali não são apenas obreiros, mas a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, e na oração, e na comunhão, e no partir do pão. Meus amados irmãos, perseverar na doutrina dos apóstolos é um mandamento que tem sido guardado desde os primeiros séculos da igreja. Nós temos que entender o contexto aqui a qual a igreja de Atos dos Apóstolos estava perseverando na doutrina. Jesus já tinha acabado de ressuscitar após a sua morte. Ficou com eles 40 dias e 40 noites, instruindo eles, trazendo a eles todas as instruções. Nós temos que ter a mente de que até aquele presente momento a fé judaica era predominante. Eles adoravam a Deus com os elementos da liturgia do culto judeu. Eles iam ao templo, eles ofereciam sacrifícios, eles observavam as leis cerimoniais, como a Páscoa, como a festa de Lua Nova, a festa dos sábados, a festa dos Pentecostes, tudo leis cerimoniais que nós sabemos pelo livro de Hebreus, do escritor aos Hebreus, que tudo isso eram sombras que apontavam para Cristo e que Cristo é o cumprimento dessas sombras. Então, quando os primeiros cristãos entenderam que eles não precisavam mais sacrificar cordeiros, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo havia sido sacrificado e o Cordeiro é Jesus, eles começaram a compreender aquilo que Jesus disse na cruz do Calvário: está consumado, ou seja, não precisa mais observar as sombras. Então eles eram, através do ensino, que doutrina é ensino, através da doutrina dos apóstolos, abandonar a liturgia judaica, a deixar de observar estes elementos da fé judaica, e agora eles passaram a ter uma fé simples, a qual Paulo ele também diz: meus amados irmãos, eu temo que vos aparteis da simplicidade que há no Evangelho. Então os primeiros cristãos, eles abandonaram, não precisava mais agora se circuncidar, não precisava mais guardar o sábado, não precisava mais separar um cordeiro para ir lá levar no templo, não precisava mais observar estas coisas. Então eles se reuniam, crendo e entendendo o Evangelho, porque todos os profetas apontaram para Cristo, e Cristo é o cumprimento delas. E eles foram, nós hoje temos a Bíblia completa, mas eles foram recebendo este ensino, esta revelação
gradualmente através dos apóstolos, do apóstolo Pedro, do apóstolo Paulo, né? E eles começaram a receber essa doutrina e eles começaram a pôr em prática isso. Só que nós olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos e nós percebemos que muitas vezes até o próprio apóstolo Pedro, ele foi tentado a voltar e acrescentar elementos do judaísmo de volta. Tipo assim, não, Jesus eu cumprimento, mas será que a gente não tem que voltar com o ato de circuncidar? Não, os gentios não precisam circuncidar, mas os judeus, eu acho que, será que talvez eles não precisam voltar a se circuncidar? Então, olha aqui, o que é perseverar na doutrina? É receber uma revelação de um evangelho simples, de uma crença simples, de uma fé simples, e não ficar duvidosa de que você tem que cumprir muitas coisas. Após a morte de Jesus, os sacrifícios, os rituais, eles deixaram de existir, foi uma revolução, uma mudança assim enorme, que mudou a liturgia do culto dos verdadeiros crentes daquela época. Neste cenário, meus irmãos, perseverar significa continuar firme naquilo que você tem aprendido, na fé simples em Cristo, sem olhar para trás e voltar para a fé judaica e voltar a ser um crente que precisa de elementos para embasar a sua fé. Eu lembro, meus irmãos, quando eu me converti, eu nunca tinha ido numa igreja e nunca ninguém tinha me evangelizado, mas foi só eu ser evangelizado, foi só eu ir até a igreja, ouvir a palavra e agora ter os meus olhos abertos pelo Espírito Santo para a palavra de Deus, para a verdade de Deus, para a verdade de Jesus, que aí comecei a receber visita de tudo quanto é religião em casa. Foi curioso e eu sabia que era algo diferente. Eu falei, isso não é natural, não é coincidência. Nunca fui visitado por um testemunho de Jeová, nunca havia sido visitado por um adventista, e agora esses camaradas não saem da minha casa nunca, e eles tentavam me pegar na palavra, eu era novo convertido, mas mesmo naquela época, irmãos, eu sabia que alguma coisa estava errada, e eu sabia que eu não precisava, mas em alguns momentos eu confesso para os irmãos, que eu titubeava, eu falei, será que eu não preciso guardar o sábado? E essa questão do sábado, eu não conhecia, eu era novo convertido. Então, a palavra de Deus diz, tu, porém, permanece naquilo que tu tens ouvido. Você não precisa olhar para trás. Permanece naquilo que aprendeste e que fosses inteirado, a fé simples em Cristo. Religião não salva, o que salva é você crer no sacrifício de Jesus, é crer em Jesus. Então, em primeiro lugar, perseverar é conhecer o Evangelho da graça e não olhar para trás. Perseverar é conhecer o Evangelho da graça e não olhar para trás. É o que está escrito em 2 Timóteo 3,14, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Meus irmãos, quando nós recebemos a fé, não é um homem que falou para nós, o homem foi só um instrumento, mas nós recebemos o Evangelho do próprio Deus, da pessoa do Espírito Santo, nós sabemos que foi Ele que tirou as escamas dos nossos olhos. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Olha que maravilha, de que fostes inteirado, inteirado vem da palavra inteiro, da mesma palavra de integridade, ou maturidade, é uma pessoa madura, uma pessoa que já está inteirada, que já está sabendo, que já conheceu. É por isso, meus irmãos, que a palavra de Deus diz assim, não sejais como meninos inconstantes, levados por qualquer vento de doutrina, porque o menino, ele não é maduro, então qualquer vento de doutrina ele abraça, ele recebe. Vem uma novidade aí, uma doutrina nova, ele recebe, porque ele ainda é menino, ele não é íntegro, ele não é inteiro, ele não é maduro, ele não está inteirado da verdade de Deus.
Então vem uma novidade aí, agora vai vir agora um cai-cai. Aí está todo mundo caindo. Agora vai vir o evangelho da prosperidade, aí está todo mundo agora querendo ficar rico. Né? Aí vem uma doutrina nova, cai de novo, é menino, inconstante. Mas para Timóteo, ele está dizendo, olha, permanece naquilo que você aprendeu, o evangelho da graça, o evangelho da verdade, o evangelho que prega o perdão dos pecados, o poder do sangue de Jesus para perdoar pecados, isso é o evangelho. Jesus não veio para dar carro do ano para ninguém, Jesus não veio para prosperar, ninguém quer prosperar, vai trabalhar, economize, seja dedicado, e ainda assim talvez você não vai conseguir ser, porque a Bíblia diz que o rico e o pobre, ambos fez o Senhor. É só se fosse assim uma lei, né, você tem que ser rico, senão, se você não for rico é incredulidade, você não está tendo sua fé está fraca. É o que dizem alguns aí, né? Graças a Deus isso aí já não é nem mais tão perigoso no nosso meio, mas quando se despontou essa doutrina, estou dando só um exemplo, meus irmãos, a pessoa, ela é igual, a pessoa levada pelo vento mesmo, já viu uma folha levada pelo vento? O vento vai para lá, ele vai para lá, e o vento joga para cá, a folha vai para cá, o papel vem para cá, e daqui a pouco roda, daqui a pouco sobe, daqui a pouco desce, daqui a pouco vai para a esquerda, e vai para a direita, ele não tem uma firmeza, né? Mas ele fala assim, tu porém permanece. Permanecer é ficar onde você está, é você ser um crente firme, que não precisa de novidade, que não está buscando novidade, mas você fica aonde você foi inteirado, aonde você recebeu o evangelho. Quantos podem dar um glória a Deus por isso? O próprio Paulo a Timóteo, ele disse, esta é uma verdade digna e fiel de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, das quais eu sou o pior, né? Então o evangelho não é comida nem bebida, mas é gozo e paz e alegria no Espírito Santo. A maior bênção que o evangelho traz é a alegria da salvação, é a alegria do perdão, é o evangelho da graça, é o evangelho que diz para o pecador, olha, há perdão para você se você confessar e abandonar o pecado. É a esperança que somente no evangelho nós temos, aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Qual a maior promessa do que isso? Então permaneça nisso, glória a Deus. Então, permanecer ou perseverar na doutrina, é conhecer o evangelho e ser inteirado dele. E aqui eu gostaria de dar uma instrução para os irmãos. Todo mundo, às vezes, meus irmãos, a gente parece até ser um pouco repetitivo em algumas doutrinas, mas Paulo era assim, ele disse, quando eu fui ter convosco, não fui ter com palavras de sabedoria humana, mas preguei a Cristo e Cristo crucificado. A mensagem de Paulo era única, era Cristo e Cristo na cruz somente, sempre. Então, meus irmãos, quando nós olhamos para o Evangelho de Deus, nós olhamos que nós temos muitas doutrinas importantes, a maioria das doutrinas os irmãos já conhecem, mas a gente conhece muitas vezes, irmãos, superficialmente, não é verdade? Vou falar assim, irmãos, hoje eu vou pregar sobre a doutrina da Bíblia, vou falar que a Bíblia é inerrante, que ela é inspirada, que ela é infalível, né? Aí eu já ouvi falar sobre isso, mas a gente precisa aprender mais sobre esse assunto. Fala mais para mim sobre a inspiração. Me dá mais elementos que comprovem, que faça eu ser firmado, para que eu possa crescer, para que eu possa ter base e estrutura. Quando você quer fazer um alicerce, você tem que colocar bastante ferro, bastante cimento, tem que fazer uma massa forte, você não pode fazer aquele farelo. Então, meus irmãos, a gente precisa crescer no conhecimento das grandes doutrinas, sempre. Nunca a gente deve achar que já sabe tudo. Aí a gente abandona aquilo que a gente aprendeu, as doutrinas fundamentais,
e começa a pesquisar coisa que não tem nada a ver, genealogias, doutrinas loucas, Irmão, tem gente, irmão, não é sendo parecer ser orgulhoso. A pessoa não sabe nem o beabá da fé, ela já quer discutir arminianismo versus calvinismo, então sai disso aí. Eu tenho livre-arbítrio, não tem não. Lutero escreveu um dos seus livros mais famosos, chamado Nascido Escravo. Ele escreveu isso para Erasmo de Roterdã, para que ele compreendesse que o homem é nascido escravo, o homem nasceu em pecado. Davi disse: em pecado eu nasci, em pecado o homem ele tem livre-arbítrio para desobedecer a Deus. Porque ele já é escravo mesmo, então eu quero ficar no pecado, então é isso aí, ele é livre para ficar no pecado, que na verdade não é livre, né? É uma escravidão. Ele só não consegue falar: a partir de hoje eu paro de pecar. Ele vai tentar fazer isso, não vai conseguir, a não ser que ele clame por misericórdia e Deus o levante, e Deus o dê a capacidade para ele fazer, porque a vontade humana é escrava. A doutrina do livre-arbítrio é uma falácia, é uma mentira de pessoas que não conhecem, que têm conhecimento superficial e raso da verdade de Deus. Paulo disse lá em Romanos capítulo 5, versículo 12, por um homem, Adão, o pecado entrou no mundo e a morte passou para todos os homens. Vai lá num caixão e diz para o morto: levanta daí, para ver se ele levanta. Ele não consegue levantar. O morto responde ao chamado do evangelho? Não responde, a não ser que Deus o convença do pecado, da justiça e do juízo. Quando o Espírito Santo vier, Ele convencerá, Ele é Deus, o Espírito Santo é Deus, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aí sim, o Espírito Santo trabalha, ele reconhece, ele começa a ver a sua loucura, ele começa a compreender que ele está indo para o inferno, e aí ele começa a sentir convicção de pecado, e aí ele lamenta, chora e se converte. Porque se o Espírito Santo não fizer isso, meu irmão, aí você fala: então você é calvinista? Não, Armínio cria assim. Armínio cria assim. Mas, meus irmãos, nós precisamos crescer no conhecimento das doutrinas importantes, nas doutrinas que nos unem, porque quem é sábio mesmo, quem tem já uma caminhada com Deus, quem tem um conhecimento básico, né, da fé cristã, eles, não, aqui a gente não batiza criança, mas a paz do Senhor para você, graça e paz para você, meu irmão, né, meu irmão presbiteriano, meu irmão batista, né, aqui, batista não crê nos dons, amém, mas são nossos irmãos, né? Então, o que nós estamos começando aqui, e que é de instrução para os irmãos, fica uma ressalva aqui para os irmãos. Você permanecer na doutrina ou perseverar na doutrina, significa na doutrina de salvação, na doutrina de que Cristo é o Messias, de que Ele é o Filho de Deus, na doutrina de que Ele é Deus, na doutrina de que Ele encarnou, na doutrina de que o Espírito Santo é Deus. Isso é perseverar na doutrina, nas doutrinas fundamentais, cruciais, que se você negá-la, você perderá sua salvação. Então, por que é importante perseverar? Porque se você começa crendo, mas depois você muda a sua mente, você provavelmente não vai herdar a vida eterna. Por isso é importante. Vamos ler, meus irmãos, é culto de doutrina, em 2 João, capítulo de número 1, segunda epístola de João, capítulo de número 1, nós vamos ler do versículo 8 até o versículo 10. Pertinho ali de Apocalipse, 2 João, capítulo de número 1, versículo de número
8 até o versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Amém? Versículo 10 diz: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Então veja bem, nós temos perseverado na doutrina dos apóstolos, de que Cristo é o Messias, o cumprimento das profecias, que Ele é o Deus Emanuel, que se fez carne, o Deus que se encarnou, que é o Verbo que se fez carne, 100% homem, 100% Deus. E se alguém não persevera nesta doutrina, você não deve nem saudar o tal. Você não deve nem receber ele na sua casa. Você não crê que Jesus é Deus? Então não quero você na minha casa. Você não crê que o Espírito Santo é Deus? Não quero você na minha casa. Você não crê que ele é 100% homem, que ele encarnou, ou que ele é Deus? Eu não quero, não te recebo na minha casa. Chama-se ostracismo santo. É quando você limita a pessoa para que talvez ela se arrependa do mal que ela tem. Você não deve nem saudar essa pessoa. É o que o apóstolo está ensinando. É o que o apóstolo João está ensinando. Inclusive, perseverar na doutrina dos apóstolos é perseverar nisso. É obedecer a palavra de Deus nisso. Porque, irmãos, é uma doutrina inegociável. Quando João escreve as epístolas, ele veio combater os gnósticos. Eles não acreditavam, eles acreditavam que a matéria é má. Então, se a matéria é má, Jesus não poderia ter feito carne. Então, Jesus não poderia ser Deus se ele tivesse carne. Então, isso eram seitas da época que ele falou: olha, não recebais, não creiais a todo espírito, todo aquele que nega que Jesus veio em carne, este aí é o espírito do anticristo, diz a palavra de Deus. E aí nós estamos abrindo nossas casas para testemunha de Jeová. Você tem que ser educado por eles, com eles, mas você não deve dar ouvidos para eles falarem não. Porque eles negam que Jesus é Deus. Eu já falei várias vezes sobre isso, não é o tema de hoje para não parecer aqui repetitivo, mas é só para dar um exemplo de que nós devemos perseverar na doutrina. Existem muitas doutrinas, vou dar outro exemplo. A pessoa crê que a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, inspirada. Aí de repente ela começa a assistir uns vídeos na internet, desses coaches ímpios aí. De repente ela começa e assiste um documentário, né? Que hoje em dia não tem mais esse negócio de documentário em TV a cabo. Hoje em dia nós temos aí, são os YouTubes da vida, né? São os streams, Netflix, Amazon Prime. E aí a pessoa vê lá um documentário falando que a Bíblia contém contradições ou erro e tudo. E a pessoa de repente ela vira a cabeça e negócio da Bíblia aí eu aprendi na igreja, mas a igreja está tudo errado. Quer dizer, não perseverou na doutrina, não perseverou naquilo que ele tem aprendido. Irmãos, aquilo que nós temos aprendido, nós não recebemos do homem, nós recebemos do próprio Deus. A doutrina é dos apóstolos, mas é a convicção do Espírito Santo.
O apóstolo São Pedro, ele disse: nenhuma profecia é de particular interpretação, mas homens santos falaram, inspirados pelo Espírito Santo. E aí, a gente deixa de ouvir a Pedro com uma afirmação dessa, para ouvir um ímpio, um ateu, um cientista. O cientista vá para lá com a sua doutrina, nós ficamos com a palavra de Deus. Nós cremos na palavra de Deus, então perseverar na doutrina. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado. Nós temos aprendido grandes verdades da palavra de Deus, então nós devemos permanecer nela. Quantos podem glorificar a Deus por isso? Aí a gente crê no Evangelho da Graça. Só precisamos crer e confiar no sacrifício de Cristo. De repente, o diabo vem, uma seta. Será que você não está na religião errada? Será que você não está? Será que você não tem que guardar o sábado para ser salvo? E aí você fica lá de novo, né? Com dúvida, etc. Tu, porém, permanece no Evangelho da graça. Aleluia. Paulo disse aos Colossenses: ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou pelas festas de lua nova, ou pelos sábados. Aleluia. O Evangelho, ele é um ensino que traz e faz tudo isso aí cair por terra. Agora será que eu posso comer carne de porco? Será que eu posso usar uma bermuda? E fica cheio dessas coisas, irmãos, né? A gente tem que perseverar no Evangelho da Graça, e por isso que é bom a gente crescer e estar aqui num culto como hoje, para a gente se tornar maduro na fé, porque o crente imaturo, ele tem medo até de comer legumes. Será que se eu comer legumes, será que se eu tomar café, eu vou para o inferno, porque o meu corpo é o templo e tal? Com todo respeito, né, irmãos, que a apologética ela deve ser feita com respeito a quem discorda de você, mas irmãos, isso daí não condiz para um crente assembleiano. Nós não precisamos guardar o sábado, nós não precisamos circuncidar, nós não precisamos parar de tomar café, né? Segundo ponto, perseverar na doutrina é perseverar estudando. A importância de perseverar estudando. Oséias capítulo 6, versículo 3, diz: cresçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Perseverar é igual a santidade, irmãos. A gente aceita Jesus, abandona o pecado, começa a fugir do pecado, mas a santificação ela é progressiva, ela começa na conversão e ela só termina no momento que nós seremos arrebatados e receberemos um corpo transformado. Da mesma forma é o nosso conhecimento. A gente começou a compreender o Evangelho, mas continua estudando. Perseverar é continuar. Perseverar é não parar. E tem gente que parou de estudar, parou de crescer no conhecimento das doutrinas fundamentais. E é por isso que eu já quero aqui fazer um convite para os irmãos. Eu louvo a Deus pelo número bom que tem hoje aqui na igreja, no culto de doutrina, louvo a Deus mesmo. E eu quero aproveitar esse momento para incentivar, trazendo essa palavra, para que vocês continuem, peguem amor, prazer em crescer cada vez mais no conhecimento da palavra de Deus. Devemos tomar cuidado com a superficialidade. Nós vivemos na era do imediatismo, nós vivemos na era do fast food, nós vivemos na época do miojo, não é isso, irmãos? A pessoa não tem coragem nem de fazer um arroz que dura 20 minutos, é um miojo que dura 5. Meu irmão, até para ter uma boa refeição você tem que disponibilizar tempo. E tem gente que não quer disponibilizar tempo para ler a palavra, para vir ao culto, quer ficar na boa, não existe, aí você vai ficar comendo miojo, aquele negocinho ruim. Nós temos esta grande verdade: cresçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Você acha que a gente conheceu tudo? A gente no céu não vai compreender tudo, na eternidade nós vamos estar conhecendo o nosso Deus cada vez mais. Se eu perguntar para alguma pessoa,
o que significa propiciação? É uma palavra que é usada várias vezes na Bíblia. Alguém vai saber responder? Propiciação, o que é? Propiciar ou propiciação, tá vendo? Por isso que a gente tem que continuar, é uma das doutrinas mais importantes da salvação. Propiciar é aplacar a ira de Deus. O sangue de Cristo aplaca a ira de Deus sobre nossas vidas, porque no sacrifício de Cristo nós temos a propiciação dos nossos pecados. Por isso é importante de nós continuarmos crescendo no conhecimento da palavra de Deus, e tendo sede e crescendo no conhecimento. Provérbios 26, versículo 15 diz: o preguiçoso coloca a mão no prato, mas acha difícil demais levá-lo de volta à boca. Irmãos, aí é demais, né? Irmãos, tem muita gente passando necessidade, queria tudo para ter uma comida, e às vezes a gente tem comida na despensa e fica com preguiça de cozinhar. Verdade ou mentira? É essa geração que nós estamos vivendo. Nós não queremos pagar o preço. O sermão que passa de 20 minutos, a igreja já começa a perder a atenção na palavra. Nós precisamos mudar isso. Eu já aprendi o seguinte: um filho, ele só não tem avidez pelo estudo se o pai não estimular. Se o pai falar, não, ele não gosta de estudar, aí você vai abandonar o seu filho? Não gosta, mas você vai. Né? Às vezes eu falo para minha esposa, você já fez a sua leitura hoje, né? Aí o que você vai fazer agora? Então, por que você não coloca aí uma pregação no YouTube para você assistir? Culto, todo dia em casa, irmão, todo dia 2, 3 sermões por dia, todo dia todos os cultos da sede a gente assiste tudo, estudo de terça, assiste da sede em Santos, assiste a live de terça, assiste a live de quinta, assiste o culto de domingo. Às vezes o dia com Deus, que é no sábado, a gente assiste também. São as lives de 2h30, a gente fica lá em casa assistindo, né? Porque a gente tem que estimular a leitura, estimular o prazer em estudar a palavra de Deus. Quando a gente quer comer uma comida gostosa, você tem que disponibilizar tempo, um tempo a mais lá na cozinha. No alimento espiritual não é diferente. A gente tem que separar tempo para a gente ler a palavra de Deus, buscar. A gente tem que falar, não, hoje eu vou para a igreja, porque hoje é culto de ensino, hoje de manhã é ensino, é EBD, vou para EBD, então porque Paulo disse para Timóteo, tu porém persevera naquilo que tem aprendido, e perseverar é não parar, é continuar aprendendo. Terceiro ponto, a importância das ferramentas disponíveis. A oração, meus irmãos, é um elemento chave para que nós possamos estar firmes na fé e perseverarmos na doutrina. O crente, ele pode ter uma avidez pela leitura, ele pode amar os livros, ele pode amar as pregações na internet, mas se ele abandonar o altar de oração, vai começar a perder o desejo da leitura, vai começar a perder o prazer da leitura. A palavra, ela se torna palatável, a palavra, ela se torna doce aos nossos lábios, quando nós estamos ao mesmo tempo orando, buscando a Deus. O nosso coração se quebranta, o Espírito Santo é derramado, e a palavra de Deus, ela salta aos nossos olhos, ela enche o nosso coração, ela entra no coração, ela limpa, ela corrige, ela fortalece. Aleluia! A oração é uma das ferramentas mais importantes para que nós possamos perseverar na palavra. Você pode ver um homem mais zeloso no estudo da palavra, mas quando ele abandona a oração, daqui a pouco ele está afastando da igreja. E aí ele pode ler, aí já está em pecado, não vai adiantar mais nada. Não abandone o altar da oração. A oração fortalece a nossa fé, a oração ajuda-nos contra as dúvidas, contra os ataques de Satanás, contra o pecado que fica assediando os nossos corações, porque quando nós pecamos, a influência do Espírito Santo perde em nossas vidas, então você não tem mais prazer pela palavra.
Você não tem mais prazer em ler a Bíblia, porque o pecado já está se enraizando no seu coração, mas ele começou a se enraizar, porque você deixou de orar. Para perseverar na doutrina, tem que ter oração. Ninguém persevera na doutrina sem a oração. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Uma das tentações é abandonar a leitura diária da palavra, ou abandonar os cultos, começar, não, eu vou só de vez em quando, vou virar esses crentes domingueiros. Pode ver, irmão, aí chega na igreja aqui, ajoelha 5 minutos e levanta. Aí depois, irmãos, qualquer coisinha já está caindo, qualquer coisinha já está, sabe? Então, irmãos, a oração é vital, vital. É igual o sangue que tem nas nossas veias. Se faltar sangue, nós morremos. Se faltar oração, você morrerá. Ou a oração te afastará do pecado, ou o pecado te afastará da oração. A comunhão é importante. Hebreus 10, 25, não deixeis de congregar, como é costume de muitos. E nós vamos nos edificando uns aos outros. A comunhão é importante. Partir do pão, fala lá em Atos 2,42, eles perseveravam, porque uma coisa está ligada com a outra, eles perseveravam no partir do pão. Alguns acreditam que pode ser a celebração da ceia, pois o Senhor partiu o pão, na noite que ele foi traído, ele pegou o pão, deu graças e o partiu. Eles partiam o pão, ceavam junto. A ceia é importante para a gente perseverar na doutrina, perseverar na crença, perseverar aos pés de Cristo, crendo nele. Cresça ainda mais, não estagne, nós não devemos estagnar, não é mesmo? Já viu aquelas crianças que falam raquíticas, né? E aí, está raquítica na fé, vem o vento, vem um testemunho de Jeová lá na porta, ele, não, puxa, eles estudam bastante, né? Estuda bastante, mas nega a divindade de Jesus. Os credos nos ajudam a termos uma fé mais robusta e firme. Estude os credos. Hoje tem internet, nós vamos disponibilizar para alguns irmãos. Os credos são conjuntos, documentos que fazem resumos da fé. Estude a confissão de fé das Assembleias de Deus. Eu tenho essa Bíblia aqui, essa Bíblia minha, ela tem aquela declaração de fé das Assembleias de Deus. E é isso, creio na Bíblia, creio em Cristo. Aí quando vai falar na doutrina de Cristo, fala da sua divindade, fala do seu sacrifício, fala do seu sangue, do seu poder redentor. Por que muita gente tem ido para os desigrejados? Porque não tem perseverado na doutrina. Sendo assim, eu quero convidar os irmãos, a todos vocês a estarem nesta jornada de estudo. Hoje é a introdução sobre uma série de estudos sobre as doutrinas fundamentais da fé cristã. Iremos falar sobre a doutrina da Bíblia, a doutrina da salvação, a doutrina de Cristo e as demais doutrinas importantes e fundamentais, quando assim o Senhor nos der oportunidade. Hoje a pregação foi um pouco puxada, mas que Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos, que nós possamos, meus irmãos, perseverar na doutrina, perseverar no conhecimento da palavra, não titubearmos quando você for atacado por Satanás, for atacado por uma seita religiosa. Fique apenas firme em Cristo, essa fé simples, a fé humilde, crendo na palavra de Deus, crendo no sacrifício de Jesus, crendo no sangue de Jesus, é isso o que importa. Amém, meus irmãos? Fiquemos firmes na palavra do Senhor, naquilo que temos ouvido, naquilo que temos aprendido. Amém. Vamos fazer uma breve oração. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esta oportunidade, Senhor, de estarmos meditando na Tua poderosa palavra. Queremos Te louvar e Te agradecer por tudo até aqui. Em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém.